Que tanto de gente! Oi, pessoal do Face, sejam todos bem-vindos, boa noite. Mas me contem também qual que é o comportamento mais desafiador que vocês enfrentam, né? Qual que é, assim, nossa, Hanna, pior desobediência na minha casa é? Me contem uma palavra, manda aí para mim que eu quero saber. Qual que é o pior comportamento que vocês enfrentam? Tipo, não me escuta quando eu mando, não toma banho, não faz as tarefas, não guarda os brinquedos, não arruma a cama, faz birra, é birrento, chora por tudo que ele quer, ele que chora. Oi, Verônica, seja bem-vinda. E me conta aí, qual que é o comportamento desafiador, mais desafiador que vocês enfrentam aí na casa de vocês? Mas qual a pior desobediência, assim? Hanna, porque eu às vezes eu escuto assim dos pais. Hanna, eu tem alguns comportamentos, maus comportamentos e comportamentos inadequados que eu até relevo, mas, nossa, xingar, não relevo, fica de castigo. Esses dias um adolescente, 12 anos, 13 anos, ficar sem tomar banho 2 dias, imperdoável. A mãe falou, não, isso não dá para relevar. Não me obedece nada, Érica. Será que nada? Pensa aí. Ela só tem 2 anos e tá no comando? Falo, não faz isso. Ele faz de birra. Eu escuto muito isso assim. Nossa, meu filho é pirracento. Ele faz pirraça, ele me enfrenta, ele me confronta o tempo inteiro. Né? É aquele filho que pirraça que ele faz. Ele é muito pirracento. E me enfrenta. Gente, não é impressionante pensar que gente pequena, né? Eu chamo de gente pequena as crianças e gente grande os adultos. Gente pequena, ela tem mais determinação do que gente grande. A pior desobediência é em questão dos brinquedos. E se para que falo ficar rindo, aceito não. Ele fica rindo e não aceito não. Não obedece em nada, é um menino terrível, não para um minuto. Minha filha me enfrenta e discute junto comigo como se fosse minha mãe. Gente, mas é verdade. Vocês sabem que eu sou assim uma amante do mundo infantil e eu assim fico impressionada com as crianças, assim, as habilidades que elas têm, o quanto elas são incríveis em argumentar, né, em trazer soluções, em trazer argumentos, em confrontar. Isso, na verdade, me fascina muito. Eu fico fascinada por essas crianças. E o que eu percebo é que as crianças estão cada vez mais assim, né? Elas têm muitas vezes argumentos que a gente não consegue confrontar. A gente não tem um contra-argumento. Às vezes você fica assim, de boca aberta. E aí, o melhor que eu falo é você fazer o quê? Você dizer que depois você conversa sobre isso. Porque se você não tem um argumento e diz é porque tem que ser, é porque é do meu jeito, é porque é sim, isso não vai satisfazê-la. E ela vai acabar agindo da forma que ela acha melhor. Meu filho tem 8 anos e tem dificuldade em obedecer, tem que repetir várias vezes e, pior de tudo, não gosta de estudar. Ou não sei se é bem isso. Tal de ela tem dificuldade de obedecer às regras. Ele tem muita energia. Hoje eu escutei um adolescente de 12 anos, de 13 anos, falar assim pra mim: eu sou preguiçoso. Eu não gosto de tomar banho porque eu tenho preguiça.
Ah, eu não gosto. O que mais que foi que eu não gosto de fazer? Ah, eu não gosto. Tudo pra ele é que ele tem preguiça. Eu sou preguiçoso. E ele se colocou essa plaquinha no pescoço, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçoso. E aí eu olhei bem pra ele assim e eu disse: "Eu não acredito que você é preguiçoso". Aí ele ficou espantado, porque ele tá acostumado assim, todo mundo fala pra ele: "Não, você é mesmo, você é preguiçoso. Nossa, você é preguiçoso. Você é preguiçoso". Aí ele ficou assim: "Ah, mas você não acredita que eu sou preguiçoso? Mas eu tô te falando que eu não, que eu tenho preguiça de fazer, de comer, de tomar banho, que eu gosto mesmo é de jogar videogame". Eu falei: "Pois é, por isso mesmo que eu não acredito que você é preguiçoso". Na verdade, sabe o que que eu acho? Sabe o que que eu percebo? Eu percebo que você escolheu e prefere usar todo o tempo que você tem para jogar, ao invés de organizar o tempo para fazer as outras coisas que também são sua responsabilidade. Aí ele deu um sorrisão, assim, ele deu um sorrisão, me olhou com aquela cara mais lerda e sacudiu a cabeça. É verdade, Hannah. Eu prefiro deixar todas as outras coisas. Eu falei, então, isso não é preguiça. Se você conseguir organizar o seu tempo, eu acredito que você vai conseguir jogar e ainda conseguir fazer tudo o que você precisa, que é sua responsabilidade. Porque os cuidados com você, com o seu corpo, quem que tem que ter com 13 anos? E aí nós conversamos e foi muito legal essa sessão. E o quanto ele se desprendeu, né? Jogou a plaquinha fora de preguiçoso e assumiu a responsabilidade nas escolhas dele. Então a gente tem que ajudar, tem que tirar os rótulos dos filhos que a gente coloca. Ah, ele é custoso, ele é ativo, ele é não sei o quê. E começar a questionar para eles essas coisas. Para eles perceberem que muitas coisas eles estão fazendo porque eles decidiram, não é por preguiça. É porque eu prefiro isso ao invés disso, né não? Deixa eu ler mais rapidinho para a gente entrar. E tem energia demais, não para sentado, não faz as atividades. E o que me preocupa não está desenvolvendo a leitura. Tem que ajudar ele com essa energia dele. E eu já falei isso, acho que falei isso na live passada. Tem no meu canal, lá no nosso canal do YouTube, Hannah Costa, tem um vídeo, uma live só sobre crianças desafiadoras. E na live passada também, que eu falei que crianças ativas, inquietas, eu também falei sobre isso, como ajudar a criança com essa energia, viu, Yane? Mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui também hoje. Meu filho tem 5 anos, mas está em uma fase que chego, chora, começou depois da chegada do irmão. Agora aprendeu da birra, só quer saber de celular. Nossa, esse é um grande problema que nós enfrentamos, né? A questão de dar limites com as tecnologias. A professora marca reunião comigo demais, falando do comportamento, inclusive do desenvolvimento dele nas atividades. Eu sempre digo assim, ao invés da gente ficar focando, às vezes a professora vai lá, foca no comportamento ruim, inadequado, e esquece de olhar os bons comportamentos. E muitas vezes, quando você tira, sai do foco do mau comportamento e começa a focar, encorajar a criança no comportamento adequado, ela vai mudando e ela se sente motivada a mudar aquele comportamento inadequado também. Fica a dica, fala para a professora isso, viu, Yane? Peraí, tem um exemplo disso de um menino, um paciente meu que, nossa, todo dia a professora reclamava na frente dele para a mãe que a letra dele era feia. A letra dele é feia, a letra dele não é feia. No capítulo, ele ficou ficando só nervoso, com raiva. Certo dia ele explodiu, tá com as cadeiras para tudo quanto é lado, caderno para tudo quanto é lado. E aí eu conversei com a mãe, conversei com a professora, e nós fizemos esse combinado de começar a focar no lado bom, nas coisas boas, porque ele é muito bom em matemática. Ele é muito bom em matemática. Então, assim, de elogiar de tudo, de encorajar, de dizer que bom, de colocar ele para ajudar os outros colegas. Então, quando ele se sentiu importante, quando ele se sentiu pertencente, quando ele se sentiu valorizado, ele começou também a melhorar a letra.
porque ele se sentiu encorajado a melhorar esse lado dele, sem ter que todo dia, né, ter essas reclamações para ele. E foi muito bom. Oi, oi. Minha bebê não para um minuto, tem energia para dar e vender. Gostaria que ela fosse mais calma. Faz atividades com ela para pôr essa energia para fora, né? Criança calminha, 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 a gente não vai ter, não. Eu costumo até dizer, nossa, sabe aquela assim, criança quietinha, 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 quietinha? A gente não vai ter uma criança quietinha, 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 não. Essa criança, ainda bem, eu falo assim, nossa, que bom que a gente não tem uma criança quietinha, quietinha, né? Que bom que a gente tem crianças que agem, que tudo. Então, parece assim que vocês enfrentam muitos desafios aí em casa, e eu confesso que eu também enfrento muitos na minha casa, com os meus sobrinhos, e aqui no consultório. Hoje mesmo foi um desafio e tanto. Uma criança de 3 anos com a balinha. E aí tem um potinho de balinha ali, que às vezes as mães até me reclamam, e eu tenho pensado numa solução mais saudável e melhor. Confesso que o açúcar também não é uma coisa que me agrada. E aí essa criança de 3 anos, ela pegou uma balinha, ela chupou, tudo bem. E depois ela foi lá e pegou outra. E aí eu disse, agora não, só no final. No final você pode levar uma para casa. E aí ele não aceitou o comando, e pegou a balinha, me abriu e tal, e chupou a balinha. Ainda olhando pra mim. Sabe aquela bem desafiadora, né? Enfiou a balinha na boca e ficou me olhando. E aí tudo bem. Aí eu peguei o pote de balinha, né? Tava mais acessível, coloquei ele aqui mais em cima. E eu achei tão interessante que... E aí eu tinha dito pra ele, olha, no final da sessão eu te dou uma balinha pra você levar pra casa. Não chupa agora. E mesmo assim ele quis chupar, ele decidiu. E aí eu não disse nada. Aí eu coloquei a balinha aqui, na hora de ir embora ele lembrou. E ele veio aqui, ele apontava e pedia a balinha. E aí eu abaixei, olhei no olhinho dele e eu disse assim pra ele, hoje não, você não vai levar a balinha porque você já chupou a balinha de levar. Você se lembra? E aí menino, ele chorou, gente. Assim, ele, isso aqui, reclamando, né? Chorando, mas ele reclamou, resmungou. E aí eu falei, eu entendo que você gostaria, mas você escolheu comer a balinha em vez de levar. E aí eu fui levantando e não fiquei também justificando, tentando acalmar ele, não. Abri a porta e fui saindo. E ele veio atrás de mim, eu pensei, ele vai me seguir. Aí ele veio e fechou a porta. Aí ele fechou a porta e eu fiquei bem no cantinho ali do lado de fora, aguardando ele. E aí, de repente, passou assim, uns minutinhos, ele abriu a porta e ele não olhou pro outro lado, ele olhou só pro lado da saída. E ele já olhou assim, ele ficou parado, olhando, ele não me viu. E aí, pá, correu e foi pra porta. E aí ele foi embora, ele nem lembrou dessa balinha. Então, eu tô compartilhando com vocês, porque às vezes a gente entra em disputa com a criança que é desnecessário. A gente não precisa ficar lá dizendo, você não vai, não adianta, eu já disse, eu te falei. Em nenhum momento a gente tem que usar, eu te falei, a gente dizer, olha, você escolheu chupar a balinha aquele horário, então agora, né, a consequência natural é você não levar a balinha. E pronto, e já sai, já anda, e já levanta, e já vai fazer que você tem que fazer, né? Porque muitas vezes você fica dando atenção para aquela criança naquele processo dela. E aí, quanto mais atenção, mais choro, mais birra, mais confusão, né? E mais mau comportamento. Então, mais a criança desobedece. Então, são muitos os desafios que vocês enfrentam aí. Eu também enfrento os meus aqui. E a gente vai melhorando e nós vamos construindo melhor à medida que a gente vai tendo mais ferramentas e mais autoconfiança, né? Porque hoje em dia, o que os pais chegam aqui reclamando mesmo, se queixando, que as crianças não obedecem, que antigamente aqui era bom, porque bastava o pai olhar para a criança que ela obedecia. Muitos até relatam que era assim, né, com eles próprios, assim, nossa, eu obedecia meu pai. E aí eu pergunto, era por respeito
ou era por medo? Confesso para vocês que eu nunca ouvi ninguém dizer que foi por respeito. Todo mundo já me disse assim, eu tinha muito medo do meu pai, ou eu tinha muito medo da minha mãe, né? Então, assim, existia uma obediência, existia, mas uma obediência por medo, não por respeito. E o que a gente quer construir com a criança não é uma obediência cega. Até porque a gente não quer ter adultos que obedeçam cegamente. E quando você pensa que um adulto, ele obedece cegamente outro adulto, né? Seja o seu chefe, seja tal coisa, que ele é totalmente submisso a uma pessoa, você percebe, assim, que ele não conseguiu desenvolver habilidades de vida. E aí ele não consegue fazer as escolhas por ele mesmo, ele não consegue ser autoconfiante, ele não consegue ter uma boa autoestima, ele não consegue ter relações interpessoais que lhe tragam prazer, né? É sempre ser submissa ao outro, ser obediente. Então, quando eu coloquei essa palavra, quando eu vi essa palavra, na verdade, lá, essa sugestão de tema, eu achei muito interessante, porque essa é uma palavra que está muito arraigada na mente da gente, né? Obediência, 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 tem que obedecer. E a gente esquece que a gente não quer um filho obediente. A gente quer um filho respeitoso, cooperador, autorresponsável, autoconfiante, né? A gente quer uma criança que dê conta da vida, que faça as escolhas que são boas para ela, que seja uma pessoa melhor para ela e para as outras pessoas, que a gente possa ter um mundo melhor para todo mundo. Então, a obediência não se encaixa nesse negócio, não. E quando a gente pensa assim, nossa, meu filho é desobediente, a gente pensa assim, tem muitos motivos, né, que fazem acreditar. Tem alguns pais que já chegam aqui para mim e falam assim, Hannah, eu sei porque meu filho é desobediente, sabe por quê? Porque eu separei recentemente, entrei num divórcio. Não é porque hoje em dia tem muitas tecnologias, tem internet, tem televisão, né? Tem videogames. Meu filho é desobediente porque eu trabalho fora. E acho que se eu largasse de trabalhar e não trabalhasse fora, meu filho não seria desobediente. Ou escutar alguns pais, homens, que falam assim: meu filho é desobediente porque eu trabalho demais. Enfim, são muitos os fatores, porque nós passamos o mundo, a sociedade passou por grandes transformações em muito pouco tempo. A gente tem que considerar isso sim. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Mas como que muitos pais, mesmo com todos esses desafios e transformações, como que eles conseguem educar os filhos de forma saudável? Então, é possível. Mesmo com todas essas mudanças e transformações que nós vivenciamos diariamente, não é que, tipo assim, nós vivenciamos no passado e não estamos vivenciando mais, não, nós vivenciamos diariamente. Nós podemos ficar animados, porque com consciência e vontade é possível educar os nossos filhos, sim, né, de forma saudável e prepará-los para a vida, para serem fortes e brilhantes, né? Quando a gente pensa nas mudanças e nas transformações, uma das grandes mudanças que a gente teve em pouco tempo foi a questão da estrutura familiar, né? A estrutura familiar mudou demais em pouco tempo. Quando a gente pensa assim, que a mulher, a mãe, ela era submissa ao homem, ao pai, e que o pai era detentor, né, do poder, era o detentor das decisões dentro da família, ele era o único que detinha isso, a gente pensa, poxa, demos um grande salto e não estamos considerando isso, né? Então, assim, lógico que hoje em dia a estrutura familiar é bem diferente, porque antes era uma mãe submissa e passiva a um pai
né, detentor de poder e decisões dentro da família. Hoje é uma relação igualitária, uma mãe que também detém poder, né, e que ela também compartilha e divide as decisões familiares. Então, esse pai, ele perdeu o controle sobre essa mãe. E essa mãe, ela já não é mais o modelo de submissão e passividade para os filhos, né? E então os filhos não têm mais esse modelo, ele não tem mais isso para seguir. E eles também se sentem com vontade de ter também, né? Dignidade e respeito dentro desse grupo familiar, que antes eu tinha uma obediência por medo. E hoje eu quero ter uma participação no grupo familiar de forma respeitosa e digna. Então, as crianças participando, observando e vendo tudo isso, elas também elas desejam e almejam isso, né? Então, hoje em dia, a gente está pensando em estrutura familiar, mas quando a gente pensa na sociedade de uma forma geral, nós adultos, a gente não quer ser mais submisso e inferior a outra pessoa. Não, nós queremos ser coparticipantes ativos na sociedade, na vida, coparticipantes ativos dentro da família e a criança também. E muitas vezes, a maioria das vezes o que eu percebo é que um comportamento ruim, uma desobediência, um comportamento inadequado, um mau comportamento, ele é conduzido pela criança porque ela está buscando isso. Eu quero me sentir pertencente a esse grupo, coparticipante desse grupo, me sentir valorizado e amado dentro desse grupo. Então, quando eu não tenho as ferramentas adequadas e quando eu não aprendo dentro desse grupo o que eu devo fazer, eu não aprendo esse respeito, essa dignidade, isso tudo, o que eu faço? Eu começo a desenvolver comportamentos por mim mesmo, que é os comportamentos inadequados. E aí eu vou testando isso. E muitas vezes, como eu tenho ganhos com esses comportamentos, como a criança ela tem ganhos, ela acaba mantendo esse comportamento de birra, de não cooperação, de não escutar, de não fazer, né? Porque nós também contribuímos com isso. E a gente tem que olhar muito para nós enquanto adultos. O quanto a gente contribui para a desobediência. O quanto a gente contribui para o mau comportamento dos nossos filhos, das crianças. O que você acaba fazendo, né? O que eu percebo, assim, às vezes, que é tão... Não sei se vocês já perceberam em casa, na relação familiar, que a criança, ela observa tanto, ela nos observa tanto e adotam tanto as nossas posturas, os nossos comportamentos, que eu já percebi, assim, que a criança, ela observa como os pais se relacionam. Então, assim, como aquela mãe fala com o pai e age, e como o pai fala com a mãe e age. E aí, em muitos momentos, ela fala com o pai ou com a mãe, adotando o mesmo tom de voz e a mesma postura corporal, né? Tipo, o tom assim, com a mão assim, ou com não sei o quê, e a mesma... Tipo, ela vai falar com a mãe, ela adota a postura do pai e o tom de voz do pai. Ela vai falar com o pai, ela adota a postura e o tom de voz da mãe. Eu tô dando esse exemplo para vocês começarem a observar o quanto nós somos os modelos, o quanto eles nos observam. Muitas vezes a gente não tem que dizer nada, eles só observam, né, a gente. Quando a gente pensa assim, nossa, mas eu vou dar respeito e dignidade para o meu filho, então ele vai ficar na mesma linha que eu? Claro que não. A gente tem que considerar que nós, os adultos, os pais, a gente tem mais experiência, mais habilidade e, claro, mais maturidade. Então, por isso, a gente tem mais direitos do que as crianças. Mas isso a gente não pode negar para elas respeito e dignidade por causa disso.
Isso, na verdade, é uma oportunidade para nós oferecermos às crianças mais liderança e orientação da nossa parte, porque elas vão necessitar durante muito tempo das suas vidas liderança e orientação da nossa parte, né? E mesmo com tudo isso, elas também precisam ser tratadas com dignidade e respeito, tendo a oportunidade, né, de desenvolverem habilidades de vida que elas precisam em um ambiente, gente, de gentileza e firmeza, em vez de um lar carregado de culpa, vergonha e dor. Então, assim, você vai ensinar a criança respeito e dignidade, respeitando ela né, sendo digno com ela. Você vai construindo isso na relação com ela. E isso vai ajudando as crianças a eliminar o mau comportamento, sim. Se você é tratado mal, se você é tratado com rispidez, com agressividade, com punições, com castigos, você vai se sentir motivado a ser amoroso, gentil, a agir melhor em relação a essa pessoa? Pensem nisso. Olha, toda vez que eu faço esse tipo de pergunta aqui no meu consultório, a resposta é não. Eu não me sentiria, né, motivada. Então, eu me sinto mais motivada e vejo que as crianças se sentem motivadas quando elas são tratadas com dignidade, com respeito, com amor, e elas se sentem motivadas a agir melhor, a dar o seu melhor, entendeu? A participar, a cooperar. E não a agir com comportamento ruim ou pior. Entendem? Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente pensa em mau comportamento. O nosso comportamento, como que a gente age com a criança? Muitas vezes você quer do outro cooperação, respeito, dignidade, e você não trata o outro dessa forma. Como que a criança, principalmente a criança, vai aprender isso? Opa, peraí. Ela não vai aprender de você falar. A criança aprende muito mais de observar o que você faz do que o que você fala, tá? Outra grande mudança além dessa, quando a gente pensa em obediência, né? É que hoje em dia, o que acontece? Por um amor que a gente diz ter pelos nossos filhos, diz ter pelas crianças, a gente acaba eximindo elas das responsabilidades que elas têm na vida, que elas têm no dia a dia. E aí a gente acaba interferindo também na sua motivação e cooperação. Né? Aí o que acontece? Eles não vão aprender a ser autorresponsáveis, a assumir a responsabilidade das suas coisas. E aí tem uns pais que falam assim, Hannah, mas desde pequenininho? Sim, desde pequenininho. Desde muito pequena, a criança pode ajudar, cooperar nas coisas, nas tarefas de casa, sabe? Catando brinquedo, lavando uma verdura, um legume, colocando à mesa, né? Guardando suas roupas sujas, cuidando do seu material escolar, aprendendo a tomar banho, que a gente vai ensinar para a criança. Então, a gente tem que sair dessa ideia, desse amor que a gente tem pelos nossos filhos, e por amor eu vou dar para eles tudo de mão beijada, né? Sem que eles precisem se dedicar ou se empenhar para conseguir o que eles querem, o que eles precisam, né? Eles não vão ter que fazer nada, porque eles vão ter tudo. Um adolescente mesmo falou para mim que a mãe dele dá banho nele, né? Ele tem 12 anos, porque ela fala que ele não sabe tomar banho direito. Gente, aonde que fica a sensação de capacidade dele? Ah, eu não posso escolher minhas roupas porque minha mãe disse que eu não sei combinar. Aonde que fica, né?
a sensação de eu sou importante, eu tenho valor, eu sou capaz, eu consigo. A mensagem por trás disso é sempre assim: você não dá conta, eu sei mais que você, eu sou melhor que você, você nunca vai conseguir, entende? E agora ele tá sentado naquela poltroninha com todas essas plaquinhas no pescoço e concordando com isso. E aí você tá fazendo do seu filho o quê? Você está fazendo com o seu filho, tirando dele a oportunidade de dar conta da própria vida, de fazer as próprias escolhas, sabe? De seguir a sua vida em frente. Tanto que a ideia dele, com 12 anos, é que ele vai morar com a mãe dele a vida toda. Como se, tipo assim, ela vai ter que cuidar de mim, porque eu não dou conta mesmo. Ele aceitou esse papel. E não é isso que a gente quer para os filhos, a gente quer desenvolver autocapacidade, né? De empoderar, de dou conta da vida, dou conta das coisas. Então a gente tem que sair dessa ideia de que eu amo muito meus filhos e eu vou fazer tudo para ele, né? Impedindo assim que eles desenvolvam autorresponsabilidade e autoconfiança, em nome de um amor que não é saudável, em nome de um amor que prejudica, que atrapalha, né? Em nome de um amor que não vai ajudar essa criança, nem esse adolescente a se desenvolver e preparar ele para a vida, para ser forte e brilhante. Quando a gente pensa, nossa, Hanna, mas aí, se eu faço tudo pelo meu filho, né? Sou aquele pai permissivo, faço tudo, agrado meu filho, faço tudo. E aí eu atrapalho meu filho, então, tá, então tem que ser aquele pai rígido, bravo, controlador, que pune, que coloca de castigo. Não é isso que eu tô dizendo. Pelo contrário, responsabilidade não se desenvolve dentro desse contexto. Eu disse que desenvolve medo, mas não responsabilidade. Eu faço porque eu me sinto com medo e coagido. Eu não faço porque eu me sinto responsável. Eu não tomo banho porque eu acho que esse é meu corpo, ele precisa estar limpo, saudável, bem. Eu tomo banho porque eu posso apanhar, porque eu posso ficar sem o videogame, porque eu posso ficar sem sair com os meus amigos. Entende? Então é diferente quando você ensina autorresponsabilidade para a criança. Eu tomo banho porque eu preciso cuidar de mim. Esse é o meu corpo, sabe? Ele precisa estar bem, ele precisa estar limpo, ele precisa estar saudável. Eu cuido dos meus materiais escolares porque esse é meu material, eu que vou usar. É outra ideia do que eu cuido porque minha mãe manda. Se ela virar as costas, eu não cuido. Se ela virar as costas, eu fico 3 dias sem tomar banho. Opa, não é isso que a gente quer ensinar para as crianças, né? A gente quer ensinar para elas que elas possam experimentar as responsabilidades delas através das escolhas que elas próprias fazem. Entendem? Isso impede que a criança se torne manipuladora, dissimulada e dependente. Né? Porque assim, se você tá aqui, eu faço. Se você não tá, eu não faço. Eu finjo que fiz, mas eu não fiz. Eu finjo que tomei banho, porque eu já escutei histórias aqui assim. Eu entro, Hanna, pro banheiro, eu ligo o chuveiro e eu fico lá, sentado no vaso, mexendo no celular. Não tomo banho, né? E também dependente, tipo assim, só tomo banho se minha mãe estiver em casa, se ela for dar banho em mim. Se a minha mãe viajar, eu fico sem tomar banho todos os dias, né? Então, isso tudo atrapalha. Então, a gente precisa o quê? Hanna, para lidar com o mau comportamento, eu preciso ensinar a criança a responsabilidade sobre as coisas. Assim, ela agiu de determinada forma, a gente coloca consequências naturais, né? Que é como eu disse, você escolheu chupar a balinha antes, então, consequência natural, você não vai ganhar a balinha que você ia levar para sua casa, né? Todas essas ferramentas que eu estou falando para vocês, lógico que a gente entra em detalhes e fala sobre cada uma, né? No curso eu falo muito mais com mais detalhes, mas aqui o nosso tempo é curto. Então, mas só para vocês entenderem e poderem colocar em prática já.
o que vocês entenderem disso. Então, essa é uma coisa que a gente pode ajudar muito a criança a mudar o mau comportamento, né? Uma consequência, aprender a consequência natural. E além de que quando elas são responsáveis pelas escolhas delas, elas também se sentem mais capazes, têm uma autoestima melhor, porque quando você não permite isso, elas vão se sentir incapazes, inferiores, né? E aí, quando elas conseguem isso, eu posso escolher, e eu posso, a partir das minhas escolhas, colher as consequências delas, eu também vou desenvolver habilidades para me tornar uma pessoa capaz. Então, você também vai estar ajudando a criança a desenvolver habilidade de capacidade. Opa, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de escolher, eu sou capaz de conseguir, eu sou capaz sim de escolher minha roupa, eu sou capaz sim de tomar meu banho, eu sou capaz sim de cuidar de mim, de cuidar das minhas coisas, né? Ao invés de eu adotar aquele lá, não, eu sou preguiçoso, não dou conta não, não consigo de nada, né? Eu desanimo, porque a criança ou ela adota aquela ideia assim, que eu tenho que ter alguém, as pessoas me devem, elas têm que me servir a qualquer custo, ou ela adota o comportamento assim, não adianta eu nem tentar, porque eu não dou conta mesmo. E a gente não quer nenhuma coisa nem outra. A gente quer que os nossos filhos façam escolhas e sejam responsáveis por elas, e cada vez que eles fizerem, eles façam escolhas mais assertivas e melhores para eles, porque as consequências dessas escolhas, elas vão vir para eles, e a gente vai permitir, né, essas escolhas. A gente vai usar, quando a gente pensa em desobediência, né, o que fazer com meu filho, né, quando ele não me obedece, a gente pensa assim, gente, eu preciso aprender ferramentas que me ajude a não punir, né, a não bater, a não colocar de castigo, a não gritar, que sejam ferramentas que utilizam de firmeza, gentileza, né, que utilizam de dignidade e respeito, porque isso vai ajudar os nossos filhos a entenderem que o mau comportamento não atinge os resultados que eles desejam. Então, assim, quando a gente muda o nosso comportamento com a criança, porque se você passou muito tempo insistir, aquela mãe insistente, ou aquela mãe que faz as coisas, ou aquela mãe que fala 20 vezes, ou aquela que vai lá, tá com chinelo, tá com cinto, ou aquela que coloca de castigo 30 dias, né, gente? Isso não funciona, estou falando para vocês. Então, todas essas coisas não funcionam. Se você já faz isso, aí o comportamento ele some um dia, 2 dias, depois ele volta. Então, assim, não funciona, não funciona. Quando a gente muda, o comportamento da criança vai tender a piorar. Todo caso acontece? Não, tem casos que não piora, que mudou, a criança mudou e foi tudo bem. Mas tem casos que a criança piora. Por quê? Porque ela tá esperando aquela reação sua. Ana, mas mesmo a pior reação, mesmo apanhar, mesmo ser punido. Sim, tem crianças que conseguem a sua atenção quando apanha, quando é punida. E por pior que seja para ela ainda prefere ter sua atenção desse jeito. Então, mesmo quando está assim, a criança vai piorar o comportamento porque ela quer aquele resultado. Só que se você manter-se firme, gentil, com dignidade e respeito, logo, o seu filho ele vai entender, opa, não adianta eu tentar mais isso, mais esse comportamento, não adianta eu agir desse jeito com a minha mãe, com meu pai. Isso não funciona mais, eles não vão agir da mesma forma. Então, assim, a persistência tem que ser nossa. Nós somos os adultos, pensem bem, a criança é uma lousa em branco que está sendo escrita ainda. Né? E a gente tem que ajudar ele a escrever da melhor forma possível. Então, nós somos os adultos, nós somos os persistentes, nós vamos ter autocontrole. Né? Nós vamos aprender isso, ter autocontrole. E eu falo muito isso sobre autocontrole em um modo todo, né, no treinamento de pais, porque eu acho que isso é muito importante. A gente ter esse autocontrole e ser decidido.
Eu decidi o que vou fazer e eu vou fazer dessa forma. E eu vou agir de forma firme, gentil e respeitosa com o meu filho. Ele vai insistir naquele comportamento inadequado e eu vou insistir nesse comportamento com ele. Até o momento em que ele vai entender que não funciona mais. E logo ele vai mudar o comportamento dele. Por quê? Porque se você mudou, ele vai precisar se adaptar. Ele vai precisar. E ele vai desejar também mudar. Né? E o resultado vai ser que a criança ela vai se sentir mais motivada para mudar o comportamento, para ter um comportamento mais adequado, um comportamento melhor, para agir melhor. E o bom disso tudo é que quando a gente age com firmeza, gentileza, dignidade e respeito com a criança, a gente ajuda ela a melhorar o comportamento, né, a ter um comportamento melhor, ajuda ela a agir melhor e ainda a gente não prejudica nem sua autoestima, nem sua autoconfiança, né? A gente não prejudica, a gente está ajudando ela no processo de crescimento. E isso é lindo, né não? Então, resumindo, eu vou dar umas dicas aqui para vocês fazerem quando a criança estiver assim, né, com esse mau comportamento, desobedecendo, não tô aguentando, o menino tá inquieto. Então, dicas. Elimine a punição e a permissividade. Nenhum extremo nem outro é bom, né? Ajude a criança a desenvolver o senso de aceitação, de importância, ou seja, fortaleça o vínculo com a criança, a conexão, de estar ali com aquela criança, de estar envolvido nas coisas dela, para ela se sentir importante, para você ter um vínculo fortalecido com essa criança, para você ser uma figura de autoridade para ela, né? Seja gentil e firme ao mesmo tempo. Ou seja, respeite e encoraje o seu filho a todo tempo, ao invés de você desqualificar, maltratar, punir, castigar. Seja firme e gentil, respeite e encoraje. Esteja atento ao que funciona, porque nem tudo funciona para todo mundo do mesmo jeito. Eu vejo muitas vezes que eu dou as orientações aqui e que cada um faz de um jeitinho, até mesmo aqui no Instagram, aqui no consultório, eles adaptam a estrutura familiar, porque estrutura familiar é de um jeito. Então, observe o que funciona, o que você pode dar um jeitinho seguindo essa regra, né? Firmeza, gentileza, respeito e dignidade, e que você vai construindo junto com a criança na relação com ela todo dia. Envolva a criança na construção dos limites e da rotina. Por quê? Porque ela vai se sentir mais encorajada a cumprir, né, os combinados. Ela vai se sentir também um participante ativo dentro dessa família. Tipo, eu tenho voz, eu sou ouvida, eu sou valorizado, eu tenho direitos de escolha aqui também, né? E isso é muito bom pra gente. Ana, mas com a criança não tem que escolher nada. Às vezes eu escuto o pai falar assim, a criança não tem que escolher nada, a gente que decide tudo. Não, tem muitas coisas que nós, como eu disse, a gente tem mais experiência, a gente tem mais maturidade, mais habilidades, a gente vai orientar e direcionar. Mas dentro disso a gente pode dar escolhas limitadas, que é outra ferramenta muito boa. E que acho que eu vou falar um pouquinho dela na nossa próxima live, que vai ser semana que vem, né, na Masterclass, que eu vou dar para vocês. Então, as escolhas limitadas ajudam muito, que você vai dar essas escolhas para a criança, ela vai poder se sentir assim, mas vai ser dentro daquilo que você orienta, que você acredita, dentro dos valores da sua família, né? Oferecer oportunidade para a criança desenvolver senso de capacidade. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade para a criança desenvolver essas responsabilidades em casa. A gente fazer as coisas, de encorajar, de participar,
que ela vai desenvolvendo esse senso de capacidade. Fazer perguntas que estimulem a curiosidade. Em vez de a gente só mandar, não faça isso, não sobe, não desce, né? Porque a gente tem mania de dar comandos o tempo todo. Faça perguntas, né? O que acontece se você subir no sofá? O que acontece se você andar descalço no chão molhado? Entende? A gente vai ajudando a criança a achar as próprias respostas. Porque quando você dá a resposta para a criança, quando você dá o comando, ela não concorda, ela não aceita, porque ela não quer ser submissa, ela não quer obedecer, ela quer construir com você. E por fim, use frases gentis e firmes com a criança, sempre que você estiver se relacionando com ela, a todo tempo. Então, gente, olha, não é de uma hora para outra. É simples, mas não é fácil, é o que eu falo. Nós precisamos treinar muito, nós precisamos fazer todo dia, nós precisamos ter a direção que a gente quer seguir. E por isso que a gente está aqui junto, para a gente construir juntos, né? E se a gente não sabe como fazer, a gente busca conhecimento para a gente aprender como se faz. E uma coisa que eu digo, a gente não vai saber de tudo, a gente tem que levar em consideração que muitas coisas a gente pode aprender e outras coisas têm nossa intuição, nosso instinto de mãe, e que também a gente pode ser empático, colocar-se no lugar da criança, né? E assim a gente construir vínculos melhores, educar filhos saudáveis, preparados para a vida, para ser forte, brilhante. E o meu lema é: se a gente tem pessoas saudáveis, a gente vai ter um mundo melhor para todos nós, né? E eu quero convidar vocês para a minha Masterclass. A semana que vem, na terça-feira, ela vai ser uma aula que eu vou dar aqui e no Instagram e no Face. Viu? O pessoal do Face está todo convidado também. E o pessoal do Insta. E nós vamos falar sobre amor, respeito e limites com seus filhos, né? Nós vamos entrar muito mais profundamente nessas ferramentas que eu disse hoje. E nós vamos conversar sobre por que a gente às vezes acha que a punição, que bater, gritar e colocar de castigo podem fazer nossos filhos obedecerem. Só que isso não funciona. E porque alguns pais acham assim, Hannah, mas isso não funciona? Como é possível educar sem isso? É possível sim. E nós vamos conversar falando, entrando em mais detalhes, em outras ferramentas que eu vou trazer para vocês, sobre como é possível educar os nossos filhos sem gritar, bater e colocar de castigo, e ainda desenvolver neles habilidades de vida, que isso é o que a gente quer, né? Não? Crianças saudáveis e um mundo melhor. E agora eu vou ler tudo que vocês falaram aqui, o que vocês comentaram, se teve pergunta, eu vou tentar responder, vou começar de baixo para cima. E eu espero ver vocês todos na próxima terça-feira. Na nossa Masterclass vai ser às 8 horas, tá bom? Vamos lá. Boa noite, preciso muito disso. Gente, eu adoro esses coraçõezinhos. Pessoal, convidem as pessoas também que vocês acham que pode compartilhar com a gente as experiências, a gente pode aprender uns com os outros. Convidem para as lives, convidem para os temas, né? Que a gente pode trocar e que também pode estar precisando, tá falando sobre isso aqui. A minha com 2 quer escolher algumas coisas, como copa, roupa, sandália. Às vezes deixo, aceito a escolha dela. Nossa, Cris, né? Muito bom, sim, ela tem 2 anos. Ela consegue. Nossa, criança, não, eu tenho que escolher sua roupa. Não, gente, você pode encorajá-la. E se às vezes vai para um lugar, não, tem uma festa que é melhor, ela quer ir fantasiada. Gente, dependendo do lugar, a gente deixa a criança fantasiada. Qual que é o problema? Mas é um casamento, não sei o quê. Oferece escolhas. Deduz
escolhas de roupa para elas, e aí você depois, ela vai escolher e vai se sentir toda feliz, porque ela vai, estou participando, eu estou escolhendo. Ele chora e grita e isso me irrita. Jaqueline. Jaqueline, olha, sim, o choro e o grito irrita a gente. Até porque que parece que na nossa sociedade a gente não pode chorar, né? Parece que na nossa sociedade todo mundo nasceu gente grande e me dói muito ver isso, sabe? Tá num lugar público e ver que às vezes a criança tá chorando, né? Tá fazendo birra, ela tá, né? Irritada ali, e as pessoas estão fazendo cara feia, estão fazendo caras e bocas e tudo mais, parecendo que a gente já nasceu adulto, que a gente não passou por aquilo, que isso não acontece. Então, o que eu te digo, Jaqueline, procure o autocontrole, procure se acalmar, procure olhar para a criança e dizer assim, o que ela está querendo me dizer com esse comportamento? O que ela está precisando agora? Muitas vezes ela precisa só de um abraço, ela precisa só da sua atenção, ela precisa só de um entendimento naquele momento, sabe? Ou às vezes precisa só de um tempo para liberar toda essa energia. Não dê, uma coisa que eu falo assim, não dê confiança para as outras pessoas, porque se você for dar confiança, você nem vai conseguir educar o seu filho, né? Ele não vai ser uma criança nunca, vai ser um mini adulto. E aí você vai tolir ele de uma infância, de um momento lindo da vida, porque a infância também tem os seus desafios, mas a infância é o alicerce da nossa vida, viu? E quando a gente ajuda os filhos da gente a passar pela infância da melhor forma possível, de uma forma saudável, ele vai ser um adulto que vai ter menos traumas e vai ser um adulto mais preparado para a vida. Isso eu falo por experiência de vida e experiência de consultório, tá? Meu Deus, depois de um dia cheio, vou ter paciência para falar educadamente. Ai, Cris, olha, eu acho que isso é um desafio muito grande, porque às vezes a gente chega já com o nosso baldinho transbordando. E às vezes a criança faz uma coisa, às vezes, que nem é tão assim, pinga lá no baldinho e o baldinho transborda, e quem recebe todas as consequências, toda a nossa carga é a criança. Então a gente precisa, eu falo assim, a gente precisa cuidar da gente. Eu falo para os pais assim: pais saudáveis criam filhos saudáveis. Se você não consegue cuidar de você, você não vai dar conta de cuidar do seu filho. Se você não consegue controlar suas emoções, como você quer que seu filho controle as dele? Então, comece a cuidar de você, sabe? Busque rede de apoio, pessoas que possam te ajudar e que você possa fazer algo para esvaziar esse balde, sabe? Uma atividade física, escutar uma música, tomar um banho demorado, sair com as amigas, enfim, qualquer coisa. E também aprender a como lidar com essas emoções. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para lidar com elas, tá? Igual eu disse, esse é um módulo, eu só tenho um módulo completo que eu ensino isso, que eu falo sobre isso no treinamento de pais, porque isso é muito, muito importante, porque nós somos os adultos. Tcharam, tcharam, tcharam. Oi! A gente mandou... O que eu faço? Peraí, Patrícia. Meu filho tem 2 anos e só me ouve quando falo em colocar ele no cantinho do pensamento. Isso depois de muito falar e até mesmo gritar. O que eu faço? Então, Patrícia, ele só te obedece porque ele tem medo. Mas ele não obedece em nenhum momento. E aí você tem que repetir isso sempre. O que a gente quer? A gente quer educar um filho para que você não tenha que ficar todo dia repetindo a mesma coisa para ele, não é? Todo dia falando 1000 vezes e falando que vai colocar ele de castigo. Ele tem 2 aninhos, só tem 2 anos que ele está no mundo e ele controla mais seu comportamento do que você controla o comportamento dele? Hã? Pensa nisso. Então, começa a controlar, não gritar, né? Não agir de forma agressiva. Falar com ele, descer, você fala olhando no olhinho dele e você decide o que você vai fazer. Então, assim, quando você decidir o que você vai fazer, que seja gentil, firme e respeitoso, você vai fazer e você não vai, né, voltar atrás.
É igual o exemplo da balinha. Eu falei pra ele, olha, a balinha é só no final. Não, eu vou comer. Comeu a balinha. Depois ele chorou para poder levar, esperneou, fez birra, queria porque queria. Sim, mas eu decidi que ele não ia levar, porque ele comeu a balinha de levar. Entende? Então você decide o que você vai fazer e faz. Hanna, você não ficou com o coração cortado? Fiquei. Eu daria até o pote de balinha para ele. Mas o que eu penso é o que eu vou estar ensinando para ele quando eu ajo dessa forma. Quando eu falo que vou fazer algo e eu não faço o que eu falo. Eu ajo do contrário. Então, assim, eu tenho que ter coerência também. Eu vou fazer algo, eu falo que vou fazer e eu faço, né? Então, tira a chantagem do cantinho e começa a dizer para ele qual vai ser a consequência do que ele fizer. Não cantinho, mas tipo, comer a balinha, vai ficar sem a balinha. Não guardou o brinquedo? A gente pega o brinquedo. Você não quer guardar o brinquedo. Eu sempre canto aquela musiquinha, tem que estar lá nos destaques de cooperação e funciona muito bem. E aí a gente pega, guarda, tá tudo bem. Então eu vou guardar o brinquedo. Quando você quiser brincar e guardar o brinquedo, eu vou descer o brinquedo para você e a gente coloca o brinquedo em um lugar mais alto. E aí, quando a criança pedir para descer o brinquedo, você vai perguntar para ela: você vai brincar e vai guardar o brinquedo? E aí ela vai concordar: Hanna, tem vez que não guarda, tem vez que não guarda. E aí você vai repetir. E aí você vai insistir. Você entende? Que é a questão de você insistir no comportamento. E a criança insistir no mau comportamento, mas você persistir, até com a hora que ela vai entender, opa, não adianta. Então, eu tenho que mudar esse comportamento, tá bom? Tem 6 anos. Boa noite, eu sou separada do pai do meu filho e ele obedece mais o pai. Eu sempre tenho que falar mais de 3 vezes e até gritar para ele me ouvir. O que eu faço? Ele tem 6 anos. Então, Jéssica, você ensinou com seu filho que só gritando ele te obedece. Então você precisa mudar esse comportamento. Você precisa também decidir o que você vai fazer e fazer, agindo de acordo com isso, com as consequências naturais. Se ele não faz, o que acontece com ele? Entende? Qual que é a escolha dele de não fazer algo, de não tomar banho, de não fazer tarefa? Teve uma vez que a criança não fazia as tarefas. Aí a mãe falou assim, Hanna, mas o que eu faço? Ele não pode ir para a escola. O que acontece se você for para a escola sem fazer a tarefa? Aí ela falou assim, não acontece nada. Ou então fica sem recreio, fica não sei o quê. Aí a gente entrou em contato, falei na escola e a gente fez um combinado de que quando ele não fizesse a tarefa, aí ele ia ter que fazer a tarefa na escola, entende? Ele vai perder o recreio, ele vai ficar de castigo? Não, ele não ia perder o recreio, não. Mas ele ia ter que fazer outras atividades, entende? Para fazer aquilo, ou então ele ia ter que ajudar a professora em alguma coisa, enfim. E aí a gente vai pensando naquele problema específico, em possibilidades que sejam firmes, gentis e respeitosas para a criança fazer, né? Mude o comportamento com ele. Gente, Jesus, o que aconteceu? Estamos aqui no Face ainda? Tamo, eba! Gente, acredita que acabou o tempo aqui no Instagram? Então, nem consegui ler todas o que o pessoal colocou. Serve para adolescentes? Renata Reis, serve, Renata! Serve para adolescentes, sim. Uso muito com os adolescentes. Todas essas orientações servem para crianças de 0 até 12 anos, 13 anos, entende? Até a fase da adolescência. A gente pode usar 14 e serve muito, tá bom? Gente, gratidão por ter estado aqui comigo até agora. Gratidão por compartilhar todas as experiências de vocês. Fico feliz e até a semana que vem na nossa Masterclass. Espero vocês. Amor, respeito e limites com seus filhos. Um beijo, fui!